bem-vindos ao canal Explora Mundo. Eu sou Ruth e hoje eu estou aqui com o Rubem, que vai falar sobre o México. Ele andou por lá e vai falar um pouco mais sobre essa história. Então, Rubem, para começar, boa noite. Olá, errei. Volta. Cadê boa noite? Bem. Já vai daí. Tá, queria começar começando... Poxa. Eu sou Ruth e hoje eu estou aqui com o Rubem, que explorou o México. Então, Rubem, olá. Eu queria saber primeiro... quanto tempo você passou no México e como foi o início da sua experiência? Então, na verdade, eu fiquei no México por mais ou menos 2 meses e meio, não tenho certeza ainda. Mas, na verdade, eu fui pretendendo fazer... Eu tô falando... Meu Deus do céu. Por que eu falei isso, hein? Sério. Na verdade, eu sei quanto tempo eu passei. É importante. Só não lembro por enquanto, é isso. Sim, entendi. Mas foi no máximo 2 meses e meio, foi menos de 3 meses, é isso que eu queria dizer. E... o que você foi fazer por lá? Você passou 2 meses fazendo o quê por lá? Então, a princípio, mais ou menos os 2 primeiros meses, eu fui para fazer trabalho voluntário. Mas eu resolvi ficar um tempinho mais para conhecer um pouco mais do país, né? Outras cidades, um pouco mais da cultura, até porque o México é muito diverso também. Então é o meio que você esqueceu. Nesses 2 meses, o que você achou de diferente por lá? Eu sou Cara de Rubem, o que você tá falando, cara? Não foi piada. O que você achou de diferente por lá? Eu soube que na culinária mexicana se come muito inseto. Então, na verdade, não é como alguns outros países asiáticos, que o pessoal realmente come todo tipo de inseto, mas lá é uma coisa que é muito mais aceita e mais comum do que aqui. Então, por exemplo, lá tem um tipo de inseto que se chama chapulim, que nem o chapolim colorado que a gente conhece. E, na verdade, ele é como se fosse um grilo, um gafanhoto, algo do tipo. Eu não sei exatamente como seria. Mas é o tipo de inseto que você come como se fosse frito. Ele é bem crocante e é muito gostoso. Assim, né? Nas primeiras vezes. Depois você comer muito, acaba enjoando um pouco. Mas é muito bom. Eu gostei bastante. Como você já deu spoiler e disse que provou o inseto, qual era a textura? Como é? Então, na verdade, as pessoas normalmente comem ele bem seco. Tipo, realmente como se fosse uma coisa crocante. Eu acho que eles não fritam, não tem um aspecto de frito, mas é realmente uma coisa como se fosse desidratado. E é bem salgado, é uma textura um pouco diferente e o sabor é bem diferente. Não consigo exatamente associar com outra coisa que eu já tenha comido, mas é gostoso. E você falou que passou um tempo dando aulas voluntárias, foi aula de inglês? Exatamente. Eu dava aula de inglês para crianças mexicanas de um bairro que não ficava exatamente na periferia, mas era como os bairros que a gente tem aqui no Brasil, que são bairros mais pobres, em ambientes que são rodeados de lugares que são mais ricos, né? Que tem uma população de pelo menos classe média alta. E qual foi a sua percepção das pessoas saberem o idioma? Tipo, era mais, literalmente, espanhol, porque fica muito próximo dos Estados Unidos, e a gente tem muito estereótipo de que mexicano quer ir para os Estados Unidos. Como é que você sentiu isso? Então, na verdade, eu acho que isso realmente é bastante um estereótipo, porque... de uma maneira geral, existem pessoas que até falam sobre isso, mas eu não percebi em nenhum momento, talvez até mesmo por ter estado na região mais do centro, da metade para o centro do México, para a parte de baixo. Eu realmente não ouvia muitas pessoas falando sobre isso. Aparentemente o pessoal é muito fã da cultura de uma maneira geral e as pessoas realmente gostam de estar ali. Então, assim, eu acho que só que lá é mais fácil você encontrar pessoas falando inglês do que aqui no Brasil, justamente por causa dessa proximidade. Eles percebem realmente uma necessidade maior. Mas, tirando isso, realmente eu não vi essa proximidade tão grande. Acho que, geograficamente, por eles estarem mais próximos dos Estados Unidos, eles conseguem ter algumas similaridades em comparação ao Brasil, por exemplo. Mas, mesmo assim, eles são bem apegados à cultura de uma maneira geral. Em termos de, tipo assim, acolhimento. O Brasil é famoso por ser um país muito caloroso e por acolher muito as pessoas, os turistas que vêm de fora. O México, pelo menos nos filmes, ele é tratado muito assim, muito próximo e a população tem uma relação muito próxima também com suas famílias, quase de culto, as pessoas mais velhas. Isso é real ou é mais hollywoodiano? Isso é muito perceptível. Eu, quando estive lá, pelo menos, fui muito bem tratado. E tem uma história que eu sempre falo, que as pessoas, sempre quando eu vou falar sobre essa questão da receptividade mesmo, eu sempre digo que, principalmente os brasileiros, eles recebem muito bem. Então, uma vez eu estava fazendo uma viagem para uma cidade no interior do México, bem no centro mesmo, e eu fui andar de táxi, né, e eu conheci várias pessoas no hostel, pessoas de todos os países do mundo, assim, australiano, gente dos Estados Unidos, da Alemanha, e do Canadá também. Tava todo mundo no carro.
a gente foi fazer uma compras para fazer um jantar depois, um jantar internacional. E na volta, a gente conversou com um taxista, né, que dirigiu pra gente até o hostel. E aí ele foi perguntando para cada um de qual país era cada uma das pessoas, né? E aí eu fui o último e falei, eu sou do Brasil. E todo mundo ele falou, tipo assim, legal o seu país e tal. E quando eu falei, eu sou do Brasil, ele ficou super feliz. Nossa, você é do Brasil, que legal. E eu lembro de ele ter falado que, tipo assim, a gente recebe muito bem todo mundo, mas a gente tem um carinho especial com os brasileiros. As mulheres do México têm a fama de serem calientes. Você experimentou isso? Essa bicha, velho. Então, essa pergunta me compromete, mas eu diria que eu experimentei menos do que eu gostaria, mas foi suficiente pra saber como que é. Você passou por uma experiência inusitada também, que foi um terremoto. Verdade. E como é que foi? Conta essa experiência pra gente. Então, na verdade, foi a primeira vez que eu realmente percebi que tava numa situação como essa, né? E aí é interessante porque, apesar de tudo, eles estão muito mais preparados do que a gente para lidar com isso. Então as pessoas estudam como devem se comportar, sempre tem testes em situações realmente em que você faz simulação e tudo mais. Então, tipo assim, nesse dia eu já sabia mais ou menos como eu deveria agir, porque eu já tinha passado por uma simulação que realmente acontece muito corriqueiramente. E aí no dia começou a tocar o alarme antes mesmo de conseguir sentir qualquer coisa na Terra mesmo. Porque o alarme eles conseguem fazer uns 30 segundos a 1 minuto antes, você já consegue sentir o alarme soando. E aí, tipo, a reação de todo mundo na sala foi bem mais rápida do que a minha, né? Naturalmente, que eu sou bem lerdo. Mas assim, tipo, meus alunos começaram a sair correndo e a minha única reação foi, tipo assim, mandar todo mundo se acalmar e evacuar todo mundo pra fora do prédio. De maneira geral, foi bem tranquilo e foi um tipo diferente de terremoto. Então, o pessoal me explicou depois que foi um terremoto oscilatório. Então você realmente não sente muito a terra tremer, que é diferente de outro tipo de terremoto, que realmente você sente a terra chacoalhando muito. E o máximo que eu senti foi como se eu estivesse meio tonto, apesar de ter sido um terremoto de escala alta, né? Foi mais de 7 na escala Richter. Qual a realidade das crianças que você dava aula? Eu dava aula num nível um pouco mais avançado, então as crianças já tinham entre 10 e 14 anos. Era essa diferença porque, na verdade, entre 10 e 16. Como era o último nível do curso, existia essa diferença de idade. Os outros níveis, os alunos tinham uma idade mais próxima. Mas nesse caso, como já era o último nível, alguns alunos desistiam. Então, tipo, tinha gente de 10, tinha gente de 16, mas o pessoal já que conseguia falar melhor o inglês. Além da Cidade do México, você viajou e visitou outros lugares. Você tem curiosidade de outras cidades do México que você achou de diferente? Então, a princípio, eu tinha pensado em ir para a Cidade do México e depois para Cancún, porque acho que todo mundo conhece bastante Cancún e tal, tem todo aquele apelo de festa e de lugares bem legais. E além disso, eu pensava em fazer a travessia a pé para os Estados Unidos para conhecer a Califórnia. Mas aí, quando eu já tinha chegado lá, eu comecei a descobrir outros lugares que seriam muito mais interessantes. E eu fui gastando meu dinheiro, né? Então, na verdade, eu deixei de ir para os Estados Unidos, ia ficar muito caro, e aproveitei para conhecer outras cidades do México e eu acredito que foi bem melhor. Então eu conheci Cancún, conheci Acapulco, Guanajuato, Tequila, que é uma cidade que fica no estado de Jalisco, e conheci também Guadalajara, que é a capital desse estado. Sim. Então, tipo assim, eu gostei muito de conhecer Acapulco por causa do Chaves. Você foi no resort? Passei por ele, né? Mas o resort era bem caro e tá bem diferente também. Mas sim, passei pelas praias que aparecem no filme, né? No episódio, no caso. E Acapulco é uma cidade muito legal. Na época, Acapulco era mais ou menos o que Natal é pra gente no sentido, assim, da segurança pública. Todo mundo falava que é uma cidade bem violenta e tal. E eu acho que ficava no segundo lugar do ranking entre as cidades mais violentas do México. Então, todo mundo que tava junto comigo ficou meio preocupado de ir. Mas como eu já morava por aqui, eu fiquei pensando que ia ser a mesma coisa. Já tá em Natal! Ia ser muito mais perigoso. É uma cidade muito bonita, vale muito a pena conhecer, mas que apesar, justamente por causa desse ranking, é uma cidade que mesmo no México já não é muito mais bem vista como antes, meio que perdeu o glamour já. Mas por causa você sentiu que naquele lugar tava um pouco perigoso? Você sentiu isso em você ou você teve a sensação de segurança? Pra mim foi super tranquilo, porque eu sempre visitava lugares mais turísticos e tal. É como quem vem aqui para Natal ou qualquer outra cidade do Brasil, você realmente não sente aquilo. E quando você é turista, né, você não tá muito se importando, você faz umas loucuras e tal, e faz tudo isso e é tranquilo. Então eu gostei muito de conhecer
conhecer Acapulco. Mas assim, de uma maneira geral, eu gostei muito de todas as cidades, porque tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra ver. Sim, é um lugar que você indica para as pessoas irem. Com certeza, perfeitamente. Eu sempre falo que o México, é, em comparação ao Brasil, né, eu acho que o Brasil e o México são países que se parecem muito nas diferenças, né? As nossas semelhanças estão nas diferenças. Então, tipo assim, se você for analisar a cultura mexicana, é muito diferente da nossa. E entre os locais mexicanos, existe uma diferença cultural muito grande também, assim como no Brasil. A gente tem uma diferença entre as nossas cidades, entre os nossos povos, e a mesma coisa acontece no México. Então, assim, não dá pra você comparar a cultura mexicana à cultura brasileira. É muito amplo e é muito diverso. Mas é exatamente aí que reside a nossa proximidade, né? Porque as nossas diferenças é o que faz com que a gente seja tão parecido. Então é um lugar muito legal. Eu lembro, por exemplo, de conhecer outra cidade que eu estava falando no interior, se chama Guanajuato. Lá é uma cidade onde existem múmias que foram formadas naturalmente. Muito legal, lá tem um museu sobre isso. Uma cidade incrível, muito bem receptiva. É um lugar que é muito legal de você conhecer, como se fosse uma cidade assim, que foi conservada no tempo e é muito legal conhecer. É legal conhecer Tequila também, que é onde tem as fábricas de tequila, enfim. E qual foi a principal diferença que você chegou lá e sentiu, você como brasileiro? Então, é difícil essa pergunta, porque são muitas as diferenças. Agora, eu acho que uma coisa que eu consegui admirar bastante é que lá no México as pessoas conseguem entender um pouco mais da própria história. Talvez por ter uma conservação maior do acervo histórico deles, ou até mesmo porque os próprios sítios arqueológicos eles são mais preeminentes, mais preservados. Existia, de fato, objetos realmente que pudessem ser analisados, mas eu penso que no México eles têm uma percepção melhor da história deles, eles conhecem um pouco mais da própria história do que os brasileiros, eu acho. E eu acho que a gente sabe muito pouco. E uma diferença assim do dia a dia? De, sei lá, tá andando na rua e reparar alguma coisa, ou de alguém. Então, eu lembro que, tipo, talvez isso seja comum em outras grandes cidades, mas eu lembro que na cidade do México todo mundo era normal ver pessoas cantando, assim, do nada, sem fone de ouvido, sem querer pedir dinheiro pra você. Eu lembro que sempre acontecia, alguém começava a cantar aqui do meu lado, no metrô, e eu ficava assim, assustado. E esse tipo de coisa, assim, as pessoas lá também são muito prestativas, elas prestam muita atenção em você, estão sempre querendo ajudar. Eu acho uma coisa que é bem peculiar também, é que eles gostam muito mais de histórias de terror do que a gente. Então sempre tem uma lenda urbana para contar, alguma coisa bizarra que aconteceu, e eles fazem questão de propagar realmente essa história. Eu já falei da culinária a respeito dos insetos, mas lá também tem muita comida apimentada e sangue, tipo, onde é que você viu isso? Então, na verdade, é porque assim, como eu tava falando, lá eles têm uma cultura muito diversa, então tudo que é tipo de comida você consegue encontrar. Então, por exemplo, lá tem uma coisa que se chama chouriço, que é diferente do nosso chouriço, eu acho. Na verdade, eu nem sei exatamente o que é diferente, mas lá é como se fosse uma linguiça feita com vários restos, inclusive sangue. E é muito bom. É incrivelmente muito gostoso. É lá buchada. É basicamente como se fosse uma buchada com sangue transformado em linguiça. Acredito que seja isso. E é muito, muito bom, as pessoas fazem muitas coisas com isso, tipo taco com esse tipo de linguiça ou outros tipos de comida. Eles gostam muito também de comer coisas com pimenta. Você Então, sentiu isso da comida? bastante. Na verdade, até em alguns drinks eles colocam pimenta. Então, tipo assim, eu lembro de ter experimentado um lá que era basicamente pimenta e açúcar. E outras bebidas alcoólicas, mas assim, muito bom, mas ao mesmo tempo muito apimentado. Coisa que eu não estava acostumado. Eles gostam muito de taco também, que é muito diferente do que eu esperava. Tipo, é muito bom, mas tipo, a textura é diferente, o tamanho é diferente, não é uma coisa crocante como eu pensava. É realmente é muito melhor, mas bem diferente do que eu esperava. Você falou em bebidas alcoólicas, como eram as festas mexicanas? Ah, muito bons, muito boas. Eu acho que nesse aspecto posso até não ter ido para as melhores festas, né? Porque também não dá para comparar tudo. Talvez porque também tivesse mais acostumado com as festas brasileiras. Eu acho que é difícil pessoas que fazem festas tão bem quanto a gente. Mas eles também sabem fazer festas muito boas. E sim, muito tipo de bebida diferente. Lá eles têm bebidas como tequila, que é feito com agave.
É um outro tipo de planta que é como se fosse a cana-de-açúcar deles. Então tem muita bebida de agave, tem tequila, tem mezcal que é feito com esse mesmo material. É lá onde fica a fábrica da Corona, basicamente, é lá de lá que surgiu a Corona. Então tem muita... Muito bom. Então assim, tipo, as festas lá são muito boas. Eu acho que eles não tão boas quanto as brasileiras, né? Eu tenho que dizer isso, mas... Qual foi o ritmo que tu viu musical que predominou por lá? Então, isso é muito diferente. Tipo assim, eles gostam muito de reggaeton, né? Mas apesar de que isso é algo que é mais do centro da América Central para baixo, mas eles têm essa influência, assim como a gente também. Mas isso é bem diverso. O estilo musical é algo parecido com o reggaeton, mas um pouco diferente. Uma coisa que talvez a gente possa chamar de parecido com brega, talvez. Ou então com esse tipo de música. Mas assim, é muito diferente. Em alguns lugares você pode ver mais mariachis tocando, que isso é uma coisa realmente que todo mundo conhece, faz parte da cultura. Mas de uma maneira geral eles gostam até mesmo das músicas brasileiras. Lembro muito de ter ouvido a Anitta tocando, por exemplo. Então isso é bem diferente. No caso, essas músicas são na balada ou não? Música de balada, eles tocam bastante RBD na balada. Por incrível que pareça, até hoje faz muito sucesso. Muito RBD, muito reggaeton também. E música pop de uma maneira geral, assim como a gente. Tu falou dos mariachis. Que tem bastante, mas é outro estereótipo muito com carinha de chapéu e tudo mais, o violãozinho é desse jeito mesmo. Então, você vai ver isso se você for para locais turísticos, né? Lugares turísticos é exatamente assim. E foi o que eu fiz bastante. Mas o que o pessoal realmente conhece é esse pessoal mais trajado realmente, com esse tipo de roupa. Faz parte da cultura deles, mas é algo que é bastante explorado também. Sim, né? é mais turístico do que propriamente no dia a dia. Acho que por mim também é isso. Obrigada, Rubenilson. Popularmente conhecido Rubenilson. É verdade. Então, até uma próxima. Se inscrevam no canal, curtam, comentem. Se vocês têm mais alguma dúvida sobre o México, o Rubenilson tá indo pra Alemanha. Talvez a gente explore ele por causa disso. Então, valeu. Fique à vontade. Até uma próxima.